Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 7 e no versículo 5, né? Na verdade é o 5, mas eu vou ler do 1, né? Para poder a gente estar entendendo o que está dizendo o versículo, para a gente estar explicando um pouco melhor, né? A Bíblia vem dizendo que Samuel estava conduzindo, né, os israelitas à vitória, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O povo israelita, ele estava distante do Senhor, né? E nós, quando não éramos de Cristo, éramos distantes, inimigos de Deus, não conhecia Deus, né? A gente estava propício, né, a toda ação do inimigo, né? Mas desde o momento que nós assumimos o compromisso com Deus, né, a mão de Deus está sobre a nossa vida, a proteção sobre a nossa vida, né, a bênção sobre as nossas vidas, mas o povo israelita estava distante do Senhor. E distante do Senhor, ele estava unido ao inimigo, estava unido aos deuses, né? E aqui nós vamos ver Samuel advertindo, Samuel orientando o povo de Deus, né? Aqui no versículo dizendo assim: Então Samuel disse a todo o povo de Israel: Se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livre-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Volte o coração para o Senhor e obedeça somente a Ele. Então ele os livrará da mão dos filisteus. E assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astrote e serviram somente ao Senhor, né? Samuel estava dizendo para o povo, né? Eles deveriam deixar os deuses, né? Se libertar desse mal. Se de fato eles queriam um compromisso com Deus, eles não poderiam servir a dois senhores, porque iria agradar um e desonrar o outro. Então ele veio mencionando aqui que só há um caminho a ser seguido, né? O nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E aqui Samuel estava dizendo para todo o povo de Israel, se eles desejam voltar de todo o coração, eles têm que largar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que impede eles de ter a sua comunhão de fato e verdade para com Deus, né? Porque o povo israelita estava servindo outros deuses, né? E aqui Samuel diz que era necessário ele se desvincular, né, do passado, se desvincular, né, das imagens que eles adoravam, né, e voltasse de todo o seu coração para o Senhor. Vem dizendo aqui assim, olha, e está dizendo assim, e volte o coração para o Senhor e obedeça somente a Ele. Então ele o livrará das mãos dos filisteus. Então Samuel estava querendo dizer, enquanto eles estavam com a sua comunhão quebrada, distante do Senhor, os inimigos poderiam fazer deles bem o que queriam fazer. As batalhas ao qual viriam sobre aquele povo, viria para destruí-lo. Mas ao se voltar para o Senhor estaria guardando e protegendo aquele povo. E vem dizendo assim, ali no versículo... Então Samuel lhe disse, reúna todo o povo de Israel em Mispa, e eu orarei ao Senhor por vocês. E eles se reuniram em Mispa, e tiraram a água do poço, derramaram diante do Senhor também, e jejuaram o dia todo, confessaram que havia pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel se tornou juiz em Israel. Então vem dizendo aqui que Samuel ele convocou, né? Ele pediu aqui, ele reuniu com o povo israelita em Mispa,
né, para orar por ele, em favor deles, né, pela comunhão dele, pela restauração da comunhão de Deus na vida deles. E aqui vem dizendo que foi feito um jejum, né, naquele lugar, e o povo jejuar, buscar a face de Deus, buscar o perdão, o arrependimento de Deus. Eles entraram no concerto de Deus e assim Deus pôde operar, tomar a frente, tomar o controle de toda a batalha da vida daquele povo. Ou seja, o coração deles agora tinha só um Deus, não tinha outros deuses, né? E assim, com o coração que tem dono, né, não há espaço para o inimigo, não há espaço para Satanás liderar, porque agora Deus liderando aquele coração, né, aquele povo unido ao Senhor com a sua comunhão forte, né, eles estariam prosseguindo nos planos, nos propósitos de Deus, né? E aqui vem dizendo que quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispa, mobilizaram o seu exército e avançaram. E ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Os filisteus não queriam perder o povo israelita, né? Quando eles ficaram sabendo desse concerto, dessa aliança, né, que eles estavam fazendo com o Senhor, né, aonde eles estavam largando outros deuses, né, e se unindo a Deus, os filisteus, eles não gostaram disso. O inimigo não gosta. O inimigo, ele quer manter a pessoa cativa, ele quer manter a pessoa presa a ele. Por quê? Porque ali ele está liderando, ele está fazendo como quer, mas quando é quebrado esse domínio, quando a restauração é feita, a mão do Senhor está ali. Agora quem passa a liderar, quem passa a guiar, é a mão poderosa de Deus. E o diabo não queria perdê-lo. No entanto, ele foi para lá para amedrontar o povo de Deus, né? O inimigo não estava aceitando que estava perdendo o povo israelita. E eles foram, e o povo, né, que estava já em santificação, estava ali buscando a sua comunhão, a sua restauração, a sua vida espiritual, eles se amedrontaram ali um pouco, né? A situação que estava vendo, que os filisteus estavam indo ao encontro deles, e o que acontece, né? Ele falou assim: não para de clamar ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus. Então ele foi até Samuel e pediu a Samuel que viesse interceder e clamar ao nosso Deus para guardar eles dos filisteus. Eles estavam ali temendo a ameaça do inimigo. E aqui vem dizendo assim: então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor com holocausto, suplicou ao Senhor em favor de Israel. O Senhor atendeu. Então Samuel, um líder espiritual, né, que estava ali orientando, que estava ali ajudando aquele povo a se levantar, né, ele se sacrificou, ele sacrificou ali, naquele momento, né, ofereceu ao Senhor, né, um sacrifício de holocausto e clamou ao Senhor por aquele povo, né, e o Senhor atendeu. A oferta, né, foi aceito como aroma suave. O Senhor atendeu, guardando e livrando aquele povo, né? Então, quando Samuel estava oferecendo o holocausto, os filisteus chegaram a atacar Israel naquele dia. Chegaram ali para atacar Israel naquele dia. Porém, o Senhor falou do céu com a voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Então, quando Samuel estava oferecendo o holocausto, o Senhor respondeu do alto dos céus, com a voz dele poderosa como de trovão, que provocou pânico entre os filisteus, né? E eles foram derrotados diante do povo israelita. Deus nunca chega atrasado, Deus chega na hora certa. Isso significa que todo aquele que vai ao encontro do Senhor, clamando a Ele, de maneira nenhuma vai ser lançado fora. De maneira nenhuma o Senhor vai deixar de ouvir.
comprometido com Deus, é estar no esconderijo de Deus, é estar guardado por Ele, é ter 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não sendo atingido, né? Nós hoje temos um Deus por nós, não estamos sozinhos, né? Humanamente falando, né? Você pode estar aí achando que está sozinho, pois a batalha, a guerra, a situação é difícil, é complicada, as adversidades são grandes, né? O gigante está aí para amedrontar, para dizer que está no domínio, para dizer que está no controle, e você muitas vezes se desespera, muitas vezes você teme, mas Deus quer que você entenda que quando você dobra o seu joelho, quando você ora, quando você clama, Ele vai ouvir, a intervenção de Deus vai chegar, e assim você será atendido, porque a Bíblia diz, todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, que bate, se lhe aberto. Então, Deus nos convida até Ele, de maneira nenhuma você vai ser lançado fora. Então, aqui, o povo de Deus entendeu que Deus poderia guardar, que Deus poderia livrá-lo, né? Você hoje tem livre acesso ao Pai, você pode clamar a Deus. Aqui, naquele tempo, aquele povo, eles precisavam sacrificar animais, hoje estamos, né? O Senhor Jesus, Ele foi o próprio sacrifício, o sacrifício dele foi de sangue lá na cruz do Calvário, para que nós viéssemos estar perdoados, livres de toda condenação. O véu que nos separava já não separa mais. Essa barreira, essa divisão ao qual separava eu e Deus foi quebrada, né, através da conquista de Jesus. Hoje podemos ir até o Pai em oração, crendo, buscar a face dele. Antigamente, os sacerdotes, eles faziam isso pelo povo, eles sacrificavam animais para interceder, para orar ali pelo povo. Hoje não precisamos mais disso. Você agora é livre para buscar a Deus e na certeza que Ele estará ali te esperando, te ouvindo, acolhendo você e assim ouvindo e respondendo. E aqui vem dizendo que os inimigos foram derrotados, né? Só vencemos quando estamos unidos ao Senhor, quando temos compromisso com Deus. Deus, Ele só tem compromisso com aqueles que são leais, com aqueles que são justos, que andam em sua integridade. Deus tinha compromisso com Samuel, com o povo dele, porque estava andando agora no caminho do Senhor, e assim o nome dele estava sendo glorificado naquele lugar, porque a mão poderosa de Deus foi intervinda naquele lugar, o mal que estava atuando caiu por terra, as ameaças vêm, mas não devemos se curvar, mas não devemos se curvá-la a ela, nós devemos se curvar diante daquele que é vivo, poderoso, que é por nós, que guerreia ao nosso favor. E você que está aí, o nosso Deus é o mesmo que operou no passado, Ele continua com o mesmo poder, Ele continua a atender todo aquele que vai até o encontro dEle, clamando pela sua intervenção. E pode ter certeza que clamando não ficaremos sem resposta, não é verdade? E o que acontece aqui? Podemos entender aqui que Deus quer sempre conduzir cada um de nós rumo à vitória, quer que andemos nos seus propósitos. Não podemos sair dos planos nem dos propósitos do Senhor. Deus, os pensamentos de Deus para nós são bons. A do inimigo não, é de escravizar, é de manter cativo, é de dominar, de fazer tapete, escravo dele. Lembrando que a escravidão já acabou. Não estamos sob o domínio do inimigo, mas sim de Deus. Isso vale para hoje. Se a situação está tentando nos escravizar, se a situação, o inimigo está tentando de qualquer forma escravizá-lo, dizer que você vai ser assim, vai ficar sob o domínio dele porque querem. Não. Você pode dar um basta nisso, repreender. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Essa opressão, essa perturbação, essa identidade maligna do inimigo
que está querendo colocar em ti por pessoas não vai ter domínio, não vai prosperar. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. A falsa testemunha não ficará impune. Sabe por quê? Porque dos altos céus Deus contempla os bons e os maus. Ele está governando a humanidade, está governando a minha vida e a sua vida. E é Ele que sabe de todas as coisas que acontecem, sabe quem é a boca do inimigo, o que o inimigo está falando, o que o inimigo está planejando, o que o inimigo está aí maquinando para arquitetar todo o plano contra a sua vida. Mas a Bíblia diz que não prevalece. Sabe por quê? Porque a cova que abre para nós, a armadilha do diabo, a mentira do inimigo, ela nunca vai prevalecer. Sabe por quê? Porque quando estamos andando na obediência e fazendo o que é certo, tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que o inimigo ainda está preparando é caído por terra, em nome de Jesus. O inimigo perdeu as forças e o domínio sobre o povo de Deus. E sobre a sua vida também ele vai perder. Sabe por quê? Porque você é de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. E quem é propriedade de Deus, o diabo não toca. O inimigo foi lá para tirar satisfação, para tentar acabar com o povo de Deus, porque eu não estava aceitando perder. O inimigo, ele vai ficar furioso, mas ele vai perder. Ele por um caminho entrou, por 7 vai fugir. Sabe por quê? Porque a mão poderosa de Deus estava guardando. Deus está cuidando, está guardando a sua vida. A Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantaram contra mim, diz o Senhor. Ou, minha irmã, meu irmão, mantenha-se firme no Senhor. Sabe por quê? O que prevalece é a verdade. A mentira, quem é o pai da mentira é o diabo. Ele é mentiroso. Só prevalece a verdade, pois a palavra de Deus diz que no Senhor não há injustiça, porque Ele é justo. E aqui vem dizendo que o povo de Deus andava em justiça, estava andando em justiça. Não tem como a verdade ser envergonhada, a mentira que será envergonhada. Sabe por quê? Tudo que nós fazemos está escrito, né? Tudo que nós fazemos está escrito. A nossa vida, o que nós oramos, o que nós clamamos e pedimos a Deus, está escrito. E Ele sabe de todas as coisas, até aquilo que é feito na escuridão, aquilo que é feito humanamente falando, bem feito, perfeito. Não há como saber, não há como descobrir a ação do mal, o envolvimento do mal, para tentar destruir com tua integridade, com teu nome. Mas, diante dos olhos do Senhor, nada escapa. É Ele que faz com que a luz de Deus ilumine essa escuridão e o mal caia por terra no nome de Jesus. Sabe que nós, que muitas vezes vivenciando os dias difíceis e sabendo que tudo Deus tem um plano, tem um propósito, né? Mas nós sabemos, assim como a gente plantamos uma boa semente, né? E nós sabemos o que nos espera, que é uma boa colheita, bons frutos, né? E carrego sempre isso na minha vida. Eu procuro plantar o que é de melhor, o bem, porque eu sei que lá na frente eu vou ter boas colheitas, né? Então, sempre eu penso, isso vai gerar o quê? Vai gerar bênção, vai gerar paz, amém, plantar. Se não for, já descarto. Mas tem muitas pessoas que hoje em dia elas não estão preocupadas com a sua colheita. Elas querem plantar injustiça, elas querem plantar maldade. Elas querem ficar ali trabalhando contra a pessoa de Deus, né? Elas não pensam mais em sua vida, porque agora a sua vida agora é exclusiva. Só em você que ela pensa, só em destruir você que ela pensa, porque a inveja que estava nos olhos já dominou o coração, não é verdade? E o que acontece? O inimigo
sabia que Deus tinha uma obra na vida do povo de Deus, né? Eles não estavam querendo aceitar. Não importa se o inimigo não está querendo aceitar, né, os propósitos de Deus na sua vida, né? Porque nem ele estava aceitando, né, que Deus já tinha dado para o Jesus o domínio das coisas. Mesmo assim, ele foi tentar Jesus, dizendo para ele, lançado ali de cima, que daria o reino dele. Mas Jesus já tinha o domínio de tudo ali. E o diabo estava querendo ali pegar Jesus nas palavras. Como não conseguia, ele partia para outra. E Jesus respondia na palavra. E Jesus estava no Espírito, Jesus estava ligado no Pai. Né? E até hoje o diabo ele é assim, ele é insistente. Como assim insistente? A palavra de Deus diz que ele nos deu a chave do reino. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Porém, tudo que desligarmos aqui na terra, no céu será desligado. Isso significa que hoje, como filho de Deus, como herdeiro de Deus, nós temos essa chave, essa autoridade, né, para ligar e desligar o mal. E assim será feito, né? Fazemos a mesma obra que o Senhor fez. Com isso, o domínio está em nossas mãos. O diabo não pode tocar nosso nome, na nossa história, na nossa vida. A história do povo de Deus foi escrita por Deus. O diabo queria roubá-lo. O diabo queria continuar aquele povo cativo que uma vez já estava há 400 anos no Egito, já escravizado. E o diabo queria mantê-lo de novo, depois de ter vivenciado a manifestação do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Mas eles saíram, por isso a importância do orar sempre e nunca desfalecer, como diz a Bíblia, né? Nós hoje temos que alimentar o nosso espírito para que não possamos sair da comunhão, sair da presença de Deus, né? Porque aquele povo, ele seria modelo para as outras nações. O diabo queria que ele fosse vergonha, queria que eles não viessem se unir a Deus de novo, e assim outras pessoas conhecessem a Deus através daquela nação, daquele povo, né? Mas a glória sempre é de Deus e a verdade sempre prevalece. Então, o que vai prevalecer na minha, na sua vida é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E saiba que Samuel estava conduzindo o povo de Israel à vitória. A palavra de Deus está aqui para levantar, está aqui para dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que Deus te aceita, que Deus tem planos, propósitos na sua vida. Basta você andar na retidão, andar na verdade, para que Deus prossiga com os planos dele na sua vida, em nome de Jesus. E assim, o nome do Senhor há de ser glorificado em nossa vida. Amém? Eu vou ficando por aqui, né? E eu tenho a certeza que essa palavra falou ao teu coração, porque no meu também falou. A Bíblia diz, né, que devemos adorar o Senhor, devemos glorificar o nome do Senhor, devemos dar graças ao Senhor em todo momento. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Devemos ser gratos ao Senhor todos os benefícios que tem feito a nós, por tudo que tem feito ao nosso favor. Né? Tem coisas que nós não sabemos, que nós não vimos, mas o nosso Deus já nos guardou, já nos cuidou de tantas outras coisas que se nós naquele momento presenciasse e até mesmo ficar assustado, Deus nos guardou, nos livrou, mudou as rotas, fez tantas coisas na nossa vida que já nesse final de ano a gente só temos a agradecer ao Senhor. É claro que tem muitas coisas ainda que gostaríamos que acontecesse, mas tudo tem um momento, um tempo certo para acontecer. Não é verdade? Nós temos mais coisas para agradecer do que para reclamar, para olhar para trás. Não, a gente temos que agradecer, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Não é verdade? Então, seja grato ao Senhor pela vida, seja grato por coisas que Ele ouviu, pela experiência que você tem com Deus, pela presença dEle na sua vida. Isso é o mais importante na nossa vida, em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, tá? Peço a vocês que continuem deixando o seu like nos vídeos, né? Curtindo, visualizando até o final, porque é importante para o vídeo, né?
O YouTube, ele nos mostra, né, que ali as pessoas não estão concluindo de ouvir os áudios da gravação, aí desiste, né, para. Então, é importante terminar de ouvir a mensagem. Curte, deixe os comentários, vai estar dando engajamento aos nossos vídeos, e assim o YouTube vai estar entendendo que esse conteúdo é bom, é abençoador, né? Então, assim vai destravar, né, os nossos vídeos. Tem vezes que eles ficam travados, né? Então, é importante a sua interação no canal. Agradeço por cada inscrito aqui no meu canal, em nome de Jesus, estão todos abençoados, em nome de Jesus. Se você não é inscrito, né, não se esqueça de se inscrever aí não, tá bom? Faça parte desse canal e assim será uma bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até os próximos vídeos em nome de Jesus. Fica na paz.